Hoje nós estamos aqui, vamos falar para vocês a respeito da máquina frisadora da marca Mafrisa. Nós temos aqui a primeira máquina, Mafrisa Júnior, que é uma das frisadoras desta marca, e eu queria falar um pouco mais para vocês referente a essa máquina. Essa máquina ela funciona no 110 a 220 volts, ela tem aqui um chaveamento na parte traseira da máquina, 110, 220. Tá? É importante que sempre que for utilizar a máquina, verifique a tensão da tomada que vai ser ligada e coloque aqui na respectiva voltagem. Lembrando que a Mafrisa, ela dá ao consumidor aí 4 meses de garantia. Eles garantem essa máquina durante 4 meses. É uma garantia de fábrica e após essa garantia, eles, caso seja necessário, também fornecem a manutenção da máquina. Agora é importante nós nunca esquecermos aqui de verificar a tensão da tomada, qual for ser ligada, e mudar aqui o chaveamento, já que se ela for ligada numa tensão diferente do chaveamento, um exemplo, ela está no 110 e se coloque numa tomada 220, obviamente a máquina vai queimar e, como qualquer produto eletroeletrônico, nesse caso perde a garantia. Tá? Interessante também, ela vem com esse selo, que é um selo aqui para evitar, né, que se abra a máquina, para que aí o fabricante verifique que a máquina realmente não foi mexida e assim manter a garantia de fábrica. Tá? A Mafrisa Júnior, ela tem 2 temperaturas. Tá? Importante, aqui ó, temperatura número 1, desligado, temperatura número 2. Nós sempre pedimos e sugerimos aos clientes, às pessoas que adquirem esta máquina, que iniciem os cortes sempre na temperatura número 1. Com o passar do tempo, a pessoa vai pegar prática e com certeza ela vai mudar aqui para a temperatura número 2. Tá? Interessante que esta luz laranja, quando a máquina estiver ligada na tomada, essa luz laranja sempre permanecerá acesa. Esta outra luz verde, ela só será acionada quando a máquina estiver com a temperatura definida e for aqui acionado o gatilho. Não sei se vocês conseguem ver, mas sempre que a gente aciona o gatilho, acende a luz verde mostrando que está funcionando. Tá? Então essa aqui é a Mafrisa Júnior. No caso, esta parte aqui, que é a parte que nós iremos utilizar mais, eu irei explicar bastante coisa referente a essa parte. Nas demais máquinas, elas são idênticas. No caso, a Mafrisa Júnior e a Mafrisa semiprofissional. Tá? Falando para vocês um pouco sobre esta parte, que é a parte onde nós vamos utilizar. Tá? Uma dúvida que as pessoas sempre têm é referente à lâmina, numeração da lâmina. Então é interessante, quando você adquire a máquina, ela vem um conjunto de 13 lâminas. Tá? Hoje eu vou falar para vocês aqui referente a dois tipos de lâmina. A lâmina, ela vem com uma numeração. No caso, essa aqui seria a W05, que é uma lâmina, no caso aqui a menor lâmina que vem no conjunto. Tá? Ela é uma lâmina pequena, caso a menor, e nós vamos utilizar esta lâmina para fazer corte, para frisar, né, as sandálias, para utilizar aí os strass mais fininhos, aqueles strass menores, no caso 6,5, 8,5, até o 10 pode ser utilizado. Tá? No caso, nós do Empório Vitória sempre utilizamos para o 6,5 e 8,5. A partir do 10 nós já utilizamos
uma outra lâmina que é maior. Esta lâmina, ela não possui nenhuma numeração nela. Então, nós sabemos que é 0,5 porque ela é a menor. Ela é mais fina e a mais estreita. Tá? Então, caso você não for utilizar a lâmina, utilizar o strass 6,5 e 8,5, você não vai utilizar essa lâmina. Tá? Vou deixar ela aqui por enquanto. E nós temos também a lâmina W1. Tá? Interessante desta lâmina W1 que no conjunto que vem com a máquina, no kit que vem com a máquina, você vai receber 9 lâminas igual a essa, sendo 8 na caixinha e 1 na máquina. Com esta lâmina, nós vamos fazer frisos nas havaianas, pode-se dizer aí do strass 10 até o strass número 20. Tá? Então você consegue utilizar a mesma lâmina. Como eu disse anteriormente, não vem nenhuma marcação na lâmina. Nós vamos reconhecer que ela é a W1 pelo tamanho. Ela é a segunda maior. As demais lâminas, 1,5, 2, 2,5, eu não vou falar aqui porque nós não vamos utilizar. São lâminas maiores, são lâminas que, no caso, no friso de chinelo, utiliza-se aí quando vai colocar um strass duplo, tá? Mas eu não vou abordar aqui essa outra parte com essas lâminas maiores. Tá? Interessante, no conjunto, no kit, você vai receber uma chave Allen, que é uma chave onde nós vamos soltar esses parafusos. Tá? Então, observando aqui, a máquina ela tem 2 parafusos deste lado, 2 desse outro lado. Nós vamos primeiramente soltar aqui esses parafusos. Soltando esses parafusos, essas duas partes ficam móveis. Tá? E aí eu consigo remover a lâmina. Interessante que, no caso aqui, essas duas peças, elas têm 2 cortes. Um fora e um na parte de dentro. Um na parte de dentro, um na parte de fora. Para a colocação da lâmina, nós vamos colocar sempre na parte de dentro, dos 2 lados. Então nós podemos aqui. Lembrando o seguinte, tá, gente? A lâmina ela tem um corte, ela é uma faca. Esse corte ele vai sempre para frente, que é a parte que vai passar na sandália e que vai facilitar o corte. Toma muito cuidado para não colocar ao contrário, tá? Nós vamos colocar primeiro uma parte e depois a outra parte. Tá? Então, colocando aqui, nós vamos ajustá-la, colocando ela para dentro. Vamos utilizar aqui essa primeira lâmina como teste. Nós vamos ajustá-la para o strass número 12. Tá? Nós podemos, de certa forma, observar o strass, ver mais ou menos aqui o tamanho, né, a profundidade que nós vamos usar a lâmina. E aí, nós colocamos a lâmina, apertamos esses parafusos, tá? Não é necessário apertar os 4 parafusos, esses da parte de fora eu sempre deixo eles soltos para facilitar, para não dar tanto trabalho, e aí eu sempre uso esses. Como essas duas peças elas são móveis, nós podemos aqui ajustar ela apertando, podemos soltando o parafuso colocar a lâmina mais para fora, mais para dentro, e aí nós podemos aumentar a profundidade, aumentar a largura. Então, a lâmina que nós vamos utilizar é a W1.
Com a lâmina W1, nós conseguimos fazer cortes do strass 10 até o strass 20. Como? Regulando aqui na cabeça da máquina. Nós soltamos os parafusos e aí, soltando os parafusos, nós conseguimos aí trazer a lâmina para fora ou para dentro. Ó, observa que eu posso colocá-la para fora, ficou mais profundo, posso colocá-la um pouco mais para dentro, posso puxar essa extremidade e deixar ela mais larga. Tá. Agora, obviamente que eu não tenho certeza se ela vai dar certo. Então, o que que eu faço? Eu coloco a lâmina. No caso, aí em casa vocês vão ter que ter um chinelo de teste, um chinelo onde vocês vão estar fazendo vários cortes, um chinelo que vocês vão deixar ele ali para teste. No caso aqui, hoje eu vou preparar um para teste. Vou pegar aqui uma Havaiana. E aí nós vamos iniciar o teste, tá? Temperatura número 1, desligado, temperatura número 2. Tá? Vou fazer um friso aqui no meio, para fazermos apenas o teste aqui do strass. Tá? Fiz um corte. Frisei aqui, é claro que eu frisei no meio, porque esse chinelo aqui ele vai servir para prova, né? Nós vamos fazer provas aqui e teste para saber se a lâmina está colocada corretamente. Então esse é o strass número 12, é um strass egípcio, tá, gente? Muito importante, nós trabalhamos com produtos de alta qualidade. Então, foi como eu expliquei no início, né? De tanto fazer, nós pegamos prática. O corte que eu fiz, ele ficou perfeito. Observe que eu vou passar o dedo, não pega no meu dedo. Ainda ficou um pouquinho profundo, porque muitas mulheres não gostam de sentir o strass, né? Reclamam que machuca, que pega. Tem um detalhe ainda da cola que vai no fundo, tá? Então esse aqui ficou exato de primeira, ó. Ficou certinho. Esta lâmina que eu coloquei, ela está pronta para ser utilizada para o corte, para a utilização do strass número 12, tá? Caso eu for utilizar aqui um outro strass, um exemplo, o strass número 16, que é um strass que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu vou desligar a máquina aqui, não é necessário tirar a máquina, tirar da tomada, tá? Ela estando desligada aqui já não corre nenhum perigo. Por quê? A máquina, muito interessante isso, tá, gente? A máquina, ela não dá choque. Ela está ligada, ó. Ela não dá choque, não acontece nada. O único perigo é como eu vou manusear aqui a troca da lâmina. Se por acaso eu esbarrar no botão, a lâmina vai esquentar e aí eu vou me queimar, tá? Então lembre-se sempre de desligar a máquina na hora de manusear, tá? Vamos lá novamente. Com a chave, nós vamos soltar aqui o parafuso. Vamos soltar os dois lados. E o strass número 16, ele é mais largo e, obviamente, tem uma profundidade maior. Então, eu vou ter que enlarguecer aqui a lâmina e vou ter que aumentar a profundidade. Como que eu faço isso? Para aumentar a profundidade, eu empurro ela um pouquinho para fora, pouca coisa. E um segredo legal, eu vou apertar um dos lados, um lado já está preso, e aí eu vou regular esse outro lado como eu quero, tá? Eu acredito aqui que já esteja
regular certinho para o 16. Mas aí que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a prova passando ela no chinelo. Tá. Vamos lá. Novamente eu vou colocar aqui. E agora vamos tentar colocar aqui o strass para saber se ficou bom ou não. Maravilha. De primeira também ficou bom. Caso tivesse ficado raso ou ficado a largura não estivesse correta, não teria problema. Era só desligar a máquina, soltar os parafusos e fazer a regulagem novamente da lâmina.